Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinho. Nessa aula continuamos a revisar o estudo da reta com exercícios sobre a reta. Exercício 31. Calcule o perímetro do triângulo formado pelas interseções das retas R, x mais y menos 6 igual a 0, S, 3x menos 2y menos 1 igual a 0 e T, y igual a 1. Bom, perímetro, né, vamos lembrar o que é, né? Perímetro, né, de um polígono é a soma dos lados do polígono, da figura. Tá? Então, nós temos que ter a medida dos três lados do triângulo. Tá? E a intersecção das retas vão formar os vértices do triângulo. Então, cada lado é a distância de um vértice ao outro. Então, nós vamos ter que determinar a intersecção dessas retas, né? Duas a duas, para determinar as coordenadas do vértice e calcular a distância de um vértice ao outro. E depois somar essas distâncias. Esses são os passos que nós vamos ter que fazer. Então, esse tipo de problema, sempre eu sugiro fazer o desenho, fazer o gráfico, porque às vezes pelo desenho a gente encontra soluções mais rápidas ali no gráfico e entende melhor. Tá? Então, vamos fazer o gráfico de cada reta. Né? Como são retas, né, basta determinar dois pontos da reta e traçar a reta, unindo os pontos. Tá? Então, isso é bem simples, basta atribuir valor para uma variável e achar a outra. Por exemplo, atribuindo aqui 0 para o x, ó, se o x é 0, vai ficar y menos 6 igual a 0. Aí, isolando o y, fica y igual a 6. Então, vai dar o ponto aqui em cima, 0,6. Tá? E o outro ponto, vamos atribuir o valor 6 para o x. Podia ser outro número qualquer. Se eu atribuir 6 aqui, ó, fica 6 menos 6, 0. Então, y vai ser igual a 0. Ó. Então, vai dar o ponto aqui no eixo x, ó, 6, 0. Aí, unindo, eu tenho a reta R. Isso está pronto, né? Bem rápido. Aqui é a mesma coisa. Ó. Vamos atribuir o valor para o x, por exemplo, 1. Se o x é 1, fica 3 vezes 1. Tá? Aqui é 3. E 3 menos 1 aqui é 2. Tá? E daí vai ficar menos 2y igual a 2. Aí o 2 passa para cá, fica menos 2. Daí fica menos 2y igual a menos 2. E o y é menos 2 dividido pelo menos 2, que é 1. Então, o ponto 1, 1 ó, tá? É um ponto dessa reta onde ela passa. Agora, vamos dar outro valor para o x, por exemplo, 3. Então, 3 vezes 3 é 9, 9 menos 1, né, é 8. Né? E aí o 8 passa para lá, vai ficar menos 8. Né? E dividindo por menos 2, menos 8 sobre menos 2 vai dar mais 4. Então, eu vou ter o ponto aqui, ó, 3, 4. Ó, tá? Então, eu tenho dois pontos da reta, é só traçar a reta, que é a reta S. Tá? Veja que a gente já tem aqui onde a RS se encontra. Elas se encontram nesse ponto, cujas coordenadas eu vou ter que calcular. Ó. Aqui vai estar entre 2 e 13, aqui entre 13 e 4 o y dela. E essa reta y igual a 1, não precisa fazer tabelinha. Tá? Qualquer que seja o x aqui, o y é sempre 1. Então, se o y aqui é sempre 1, ela é uma reta horizontal. Ó. Tá? Barbadinha. E veja que essa reta horizontal, ela corta a reta S nesse ponto, tá? E corta a reta R nesse ponto aqui. Então, aqui eu tenho o nosso triângulo. Ó. Tá? Onde dois vértices aqui eu já sei as coordenadas. Ó, tá? Veja que esse vértice aqui, ó, eu vou chamar de vértice A, é o ponto A11. Ó, tá? Então, esse aqui é o primeiro vértice. O outro vértice que eu vou chamar de B aqui, ó, é o 5,1. Ó, tá? O ponto B, 5,1. Então, dois vértices eu tenho. Falta esse vértice aqui. Tá? Então, esse vértice eu vou calcular pela intersecção das duas retas aqui. Tá? Vou chamar esse vértice de C. Tá? Então, para achar a intersecção das retas, a gente tem que resolver o sistema formado pelas equações. Então, vou pegar cada equação dessa aqui e montar o sistema. Veja que eu estou passando aqui ó, o termo independente para o lado direito já. Tá? Então, vou formar esse sistema aqui e resolver. Veja que aqui, se eu tiver 2y, somando com menos 2y, vai anular o y. Então, eu vou multiplicar por 2 a primeira equação. Ó. Então, vai ficar 2x mais 2y igual a 12. E eu repito a segunda. E aí agora eu vou somar. Vejo 2y menos 2y anula. 2x mais 3x é 5x e 12 mais 1 é 13. Então 5x é igual a 13. E x é 13 quintos. Barbadinha. Tá? Agora vamos calcular o y. Então eu vou pegar esse 13 quintos e substituir aqui nessa equação, ó, no x. Tá? E vai ficar 13 quintos mais y igual a 6. E o y é 6 menos 13 quintos. Aí tirando o mínimo aqui, ó, que é 5, né? 5 dividido por 1 aqui é 5, 5 vezes 6, 30. E 30 menos 13 é 17. Fica 17 quintos. Tá? O 5 aqui vai ficar igual ao denominador que já tem no 13. Né? Barbadinha. Então, nós temos esse ponto C aqui, ó, que é o ponto 13 quintos, 17 quintos. Então, nós temos os três vértices. Né?
as coordenadas dos vértices. Então, vamos agora determinar a distância de um vértice ao outro. Veja que a distância do A ao B aqui é fácil de ver pela figura. Ó. Nós temos de 1 a 5. De 1 a 5 tem 4 de distância. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, o segmento AB, né, ou o lado AB, tem 4 unidades de comprimento. Tá? Agora, vamos calcular o comprimento AC. Ó. De A a C, eu vou aplicar a fórmula da distância entre dois pontos, que é a raiz da variação do x ao quadrado mais variação do y ao quadrado. Então, de A a C, ó, tá? De A a C, então variação de x, ó, 13 quintos menos 1, tá? Ao quadrado, mais variação do y, ó, 17 quintos menos 1 ao quadrado. 13 quintos menos 1 aqui, ó, veja que 1 é a mesma coisa que 5 quintos. Então, 13 quintos menos 5 quintos é 8 quintos ao quadrado. Aqui também, ó, o 1 é 5 quintos. Então, 17 quintos menos 5 quintos é 12 quintos. E agora, elevando aqui tudo ao quadrado, né, vai ficar 8 ao quadrado e 5 ao quadrado, fica 64, 25. E aqui 12 ao quadrado e 5 ao quadrado, 144, 25. Aí, somando, 64 mais 144 dá 208, 25 avos. Tá? A raiz de 25 é exata, mas a raiz de 208 não é exata. Então, vamos simplificar esse radical. Ó. Tá? Decompondo 208 em fatores primos, é 2 na segunda, vezes 2 na segunda, vezes 13. E esse 2 na segunda e esse 2 na segunda vai cancelar o radical com os expoentes. Então, esse 2 vezes 2 vão cair para fora da raiz. Então, fora da raiz eu vou ter 4. Então, fica 4 raiz de 13 sobre 5. Tá? Barbadinha. Agora, vamos calcular o segmento BC, né? Ou o lado BC aqui, esse comprimento. Então, a mesma coisa. Variação do x, variação do y. Entre B e C aqui, ó. Então, 13 quintos menos 5 ao quadrado, mais 17 quintos menos 1 ao quadrado. 13 quintos menos 5 vai dar menos 12 quintos. Tá? Porque tirando o mínimo aqui, 5, ó, vai ficar 5 por 5 dá 1, vezes 13 dá 13. 5 por 1 dá 5, vezes 5, 25. 13 menos 25 dá um menos 12. E aqui o 17 quintos menos 1, a gente já fez aqui, ó, é 12 quintos. Tá? Tudo ao quadrado. Então, menos 12 ao quadrado aqui dá 144, e 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. A mesma coisa aqui. E somando vai dar raiz de 288, 25 avos. E o 288 não tem raiz exata também. Então, vamos decompor em fatores primos, né, para simplificar. Então, o 288 é 3 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Todos esses que estão ao quadrado, o expoente vai cancelar com a raiz, né, e todos eles vão sair para fora da raiz. Então, vai sair para fora da raiz o 3 vezes 2 vezes 2, que é 12. Então, vai ficar 12, raiz de 2, que é aquele 2 ali, raiz de 25 é 5. Então, veja, a gente tem agora a medida dos três lados. Então, o perímetro, né, é só somar. Ó, 4 mais 4 raiz de 13 sobre 5 e mais 12 raiz de 2 sobre 5. Tá? Barbadinha que a gente está deixando indicado assim, ó, né, que é o valor exato. Mas se vocês querem ter ideia do tamanho, né, do perímetro, né, tem que pegar agora a calculadora, né? Sugiro, né, raiz de 13 vezes 4, né, faz o cálculo aqui, você tem ideia do perímetro da figura. Barbadinha. Tá? Unidade de comprimento. Né? Exercício 32. Ó. No gráfico a seguir, o ângulo OCA mede 90 graus. Então, vamos ver o gráfico aqui. Ó. Tá? Eu tenho aqui nesse gráfico uma reta aqui que está passando pelos pontos A, C e B. E aqui eu tenho a origem O. E um segmento que liga a origem a esse ponto C. Então, o que diz lá? Ó? No gráfico a seguir, o ângulo OCA mede 90 graus. Bom, quem é o ângulo OCA? Tá? OCA. Veja que a letra do meio aqui, da representação do ângulo, é sempre o vértice do ângulo que eu estou indicando. Então, o ângulo OCA é o ângulo cujo vértice está no ponto C. Ó. Tá? Então, o vértice do ângulo está aqui. Então, é esse ângulo aqui que mede 90 graus. Ó. Tá? O ângulo COA. COA, veja que a letra do meio é a letra O, então é COA. Então, o ângulo de 45 graus, ó, é esse aqui embaixo. Tá? Então, o ângulo OCA, tá? OCA mede 90 graus. E o ângulo COA, COA mede 45.
E o segmento OC mede raiz de 2. Esse segmento aqui, ó, daqui até aqui, mede raiz de 2. Determina a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Então, eu quero a equação dessa reta aqui, ó, que passa por A e B. Tá? Bom, para saber essa equação, a equação dessa reta, eu tenho que saber as coordenadas do ponto A e do ponto B. Tá? Ou do A, ou do B e do C também. Tá? Então, se eu souber do A e do B, eu acho a equação. Se eu souber do A e do C, eu acho a equação. Ou se eu souber do B e do C, eu acho a equação. Tanto faz aqui. Basta eu saber 2 pontos. Então, eu posso achar aqui de duas maneiras. Né? Eu posso ver, eu estou enxergando aqui, ó, aqui embaixo um triângulo, que é um triângulo retângulo, que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Esse lado aqui é a hipotenusa. Tá? Veja que aqui é 45 graus, lá é 90, então aqui também é 45 graus. Tá? Então a hipotenusa é esse segmento OA aqui. Ó, tá? E veja como aqui é 45, 45, isso aqui é um triângulo isósceles. Tá? Aqui é a raiz de 2, aqui também é a raiz de 2. E aqui em cima eu tenho um triângulo igual, esse triângulo é igual ao de baixo. Então aqui também é a raiz de 2, porque aqui eu tenho 45, aqui eu tenho 90, e lá em cima é 45. Então eu posso resolver esse problema de duas maneiras, porque eu tenho que saber esse comprimento OA aqui e esse comprimento OB. Tá? Eu posso resolver por esse triângulo aqui embaixo ou por esse triângulo AOB aqui, ó. Todo esse triângulo grande aqui. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar esse comprimento aqui de x, ó, tá? E esse comprimento aqui é igual ao x, ó, tá? Porque aqui tem 45, lá tem 45. E aqui tem 90. Então, esse triângulo aqui também é isósceles, é um triângulo retângulo. Então, aqui também é x, ó, tem o mesmo valor. Tá? Então, nesse triângulo maior aqui, ó, resolvendo por ele, esses x's aqui são os catetos. E o comprimento AB é a hipotenusa. E o comprimento AB é raiz de 2 mais raiz de 2. É 2 raiz de 2. Então, aplicando Pitágoras nesse triângulo maior, eu tenho a soma dos quadrados dos catetos, ó, é igual ao quadrado da hipotenusa, que é 2 raiz de 2. Tá? E x2 mais x2 é 2x2. Aqui 2 ao quadrado é 4 e raiz de 2 ao quadrado é 2. Simplifico 2 com 2, fica x2 igual a 4. E x vai ser igual a 2. Tá? Eu teria que colocar x igual a mais ou menos a raiz de 4 e colocar mais ou menos 2. Mas como a gente está calculando o comprimento do lado de uma figura, né, de um triângulo, né, não existe negativa, é só positiva. Agora, quando eu vou resolver agora em termos de coordenadas no plano cartesiano, aí eu tenho que cuidar do sinal. Veja então que, como o x é 2, ó, lá em cima aqui é 2, ó, daqui até aqui é 2. E daqui até aqui também é 2. Tá? Mas como está à esquerda do O aqui do zero, é menos 2. Tá? Então eu tenho essas coordenadas. Tá? Bom, e para achar agora a equação da reta, tem duas maneiras de fazer. Tá? Ou eu faço pela equação da reta que passa por esses dois pontos aqui, calculando m, né? E depois usando a equação da reta por um ponto. Ou eu posso usar também a equação reduzida, que é o que eu vou fazer. É mais fácil. Por que é mais fácil? Ó, veja que o m é a tangente do ângulo que a reta forma com sentido positivo do eixo x. E esta reta aqui, ela forma aqui com sentido positivo do eixo x a 45 graus. Então, o m é a tangente de 45, que vale 1. E o n é onde a reta corta o eixo y. Ela corta o eixo y 2. Ó. Então, o n é 2. Então, é só substituir esses valores aqui. Ó. Tá? Então, o y é igual a x mais 2, ou 1x mais 2. Barbadinha. Então, essa é a equação reduzida. Se eu quiser a geral, né, eu vou passar o y, vamos dizer assim, passar para cá, né? Fica x menos y mais 2 igual a zero. Quer dizer, eu diminuo o y dos dois lados para formar a geral. Tá? Barbadinha. Exercício 33. Ó. Determinar as coordenadas do ponto PXY, que está situado no eixo das abscissas e é equidistante dos pontos A menos 3 menos 4 e B menos 6, 2. Tá? Então vamos fazer o gráfico da situação, para a gente tentar enxergar o que está acontecendo. Ó, tá? Eu quero determinar as coordenadas do ponto PXY que está situado no eixo das abscissas. Então esse ponto PXY está em cima do eixo X aqui. Tá? E ele é equidistante dos pontos A menos 3, 4, está aqui o ponto A, ó, menos 3, menos 4, e B menos 6, 2, ó, menos 6, 2. Então, é um ponto que está aqui, que está à mesma distância do A e do B. Tá? Então, né, vou marcar um ponto em qualquer lugar aqui. Ó. Veja que se o ponto PXY está no eixo X,
as suas coordenadas são do tipo x0. Tá? Então, o y do ponto eu já achei, ó, porque no eixo x o y é 0. Tá? Então, eu vou marcar esse ponto em qualquer lugar. É claro que não vou marcar o ponto aqui, porque daí a distância ao ponto B é bem menor que do A. Deve estar por aqui, ó. Tá? Vou marcar aqui. Tá? Então, aqui está o ponto Px0. A distância dele ao ponto B tem que ser igual à distância dele ao ponto A. Ó. Tá? Então, eu vou usar a forma da distância entre dois pontos e igualar. Tá? Então, distância de B a P é igual à distância do A ao P. Tá? Então, aplicando a forma de distância entre o B e o P aqui, ó, tá? É a variação do x e variação do y. Tá? De B a P, então olhando aqui, ó, de B a P, ó, então ó, x menos 6 fica x mais 6 ao quadrado, e 0 menos 2 ao quadrado. É igual distância de A a P, ó. Então aqui, ó, de A a P, ó, tá? Aqui de A a P. Então, x menos 3 fica x mais 3 ao quadrado, e 0 menos 4, 0 mais 4 ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Como isso aqui é uma equação racional, eu tenho raiz dos dois lados, ó, eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Aí eu simplifico o radical com o quadrado. Tá? Daí eu fico só com o que está dentro do radical. E esse x mais 6 ao quadrado é um produto notável, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 12x, mais o quadrado do segundo, que é 36. 0 menos 2 é menos 2, ao quadrado dá 4. Igual, aqui também é um produto notável, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x vezes 3 dá 6x, mais o quadrado do 3, que é 9. E aqui 4 ao quadrado é 16. Dá para simplificar o x2 aqui, né? Porque se eu igualar a zero vai ficar x2 menos x2. E aí ficou uma equação do primeiro grau. O que tem x de um lado, o que não tem do outro. Então vai ficar 12x, ó, menos 6x, igual 9 mais 16, menos 36 menos 4. 12x menos 6x é 6x, e 9 mais 16 menos 36 menos 4 vai dar menos 15. Tá? Barbadinho. Tá? E x é menos 15 sobre 6. Simplificando, o x vai ser menos 5 meios, simplificando por 3. Tá? Então, o nosso ponto é o ponto P menos 5 meios, 0. Vejo que menos 5 meios é menos 2,5. Tá? Então, tá mais ou menos onde a gente, né, previu. Ó, tá? Entre menos 2 e 3, é do menos 2,5. Barbadinha. Exercício 34. Os pontos A5 menos 2, B2M e C04 são vértices de um triângulo. Então, podemos dizer que A, o M é 8 quintos, B, o M é diferente de 8 quintos, o C, o M é igual a menos 8 quintos, o D, o M é diferente de menos 8 quintos, o M é maior que 8 quintos. Tá? Então, esses pontos aqui são vértices de um triângulo. Então, né, eu quero saber como é que como é que tem que ser esse M aqui. Na verdade, a situação é essa, né? Qual deve ser o valor do M, tá, para que esses três pontos sejam vértices de um triângulo? No fundo é isso. Tá? Ora, se eles são vértices de um triângulo, eles não podem estar alinhados, porque se eles estiverem alinhados, né, numa mesma linha reta, não vai formar triângulo. Então, nós vamos usar a condição de alinhamento de 3 pontos. Né? Tem a nossa aula, que é a aula de alinhamento de 3 pontos, condições de alinhamento de 3 pontos. Para que 3 pontos estejam em linha reta, né, o determinante formado pelas coordenadas dos 3 pontos, ó, 5 menos 2, 2m, 0,4, tem que ser igual a 0. Tá? E aqui a gente completa com 1, para que eles estejam na mesma linha reta. Mas como eu quero que eles sejam vértices de um triângulo, eles não podem estar na mesma linha reta. Então, para não estar na mesma linha reta, esse determinante tem que ser diferente de 0 daí. Então, é isso que a gente tem que resolver. Tem que dizer, então, que esse determinante tem que ser diferente de 0. Então, para isso, nós vamos achar o M para que isso aqui fique diferente de 0. Então, desenvolvendo o determinante, ó, 5 vezes M vezes 1 dá 5M, tá? Menos 2 vezes 1 vezes 0 dá 0, não precisei colocar lá. 2 vezes 4, 8, vezes 1 vai dar 8. Agora a diagonal secundária, ó. 0 vezes m vezes 1 dá 0, não botei lá. 2 vezes menos 2 é menos 4, vezes 1 é menos 4. Com menos dá mais 4. E 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 5, 20. Com menos dá menos 20. Tem que ser diferente de 0. Tá? E aqui fica 5m, ó.
8 mais 4, 12. 12 menos 20 dá menos 8. E 5m é igual a 8. Tá? E o m é diferente de 8 quintos. Quer dizer, 5m é diferente de 8. Logo, o m tem que ser diferente de 8 quintos. Então, resposta B. Barbadinho. Exercício 35. Um triângulo possui vértice nos pontos A, 3 menos 2, B, 3, 3 e C, 11 menos 1. Calcule o comprimento da mediana relativa ao lado BC. Então, eu tenho o triângulo ABC e eu quero o comprimento da mediana relativa ao lado BC. A mediana relativa a um lado, tá, é a reta que passa pelo vértice desse lado, ao vértice oposto a esse lado, tá, e passa pelo ponto médio desse lado. Tá? Então, o segmento é a reta, né, que passa pelo ponto médio desse lado e pelo vértice oposto. Tá? Então, eu tenho aqui um triângulo ABC e eu quero a mediana relativa ao lado BC. Ó, tá? Então, esse é o segmento que vai começar aqui do ponto A e terminar no ponto médio do segmento BC. Ó, tá? Então, essa aqui é a mediana. Tá? Então, o que eu preciso saber? O que eu quero? Eu quero o comprimento desse segmento. Tá? Então, para achar o comprimento, eu vou calcular a distância do ponto A ao ponto médio aqui. Ó. Então, primeiro vamos calcular o ponto médio, o M, tá? Que é a média do x e a média do y. Tá? Então, ó, a média do x do B e do x do C. Ó, tá? Por que xB e xC? Porque o ponto médio, ó, entre os pontos BC, ó, do lado BC. Tá? Então, x do B e x do C. Ó, 3 e 11. Ó, 3 mais 11 sobre 2. Y do B e y do C. 13 menos 1. 3 menos 1 sobre 2. Aqui 3 mais 11 é 14, dividido por 2 aqui dá 7. 3 menos 1 é 2, dividido por 2 dá 1. Então, o ponto médio é 7, 1. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular a distância do ponto A, do vértice A, ao ponto M. Quer dizer, a distância aqui desse ponto até esse. Aí eu aplico a fórmula da distância, que é a raiz da variação do x ao quadrado mais variação do y ao quadrado. Tá? Então, vai ficar aqui, ó, 7 menos 3 ao quadrado e 1 menos 2. Fica 1 mais 2 ao quadrado. Aqui 7 menos 3 é 4, ao quadrado é 16. 1 mais 2 é 3, ao quadrado dá 9. Tá? E 16 mais 9 é 25, então raiz de 25. Então, a m é 5 unidades de comprimento. Barbadinho. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o like, seu comentário. Tá? Não esqueça de se inscrever no canal. Tá? Na próxima aula, nós vamos continuar com a nossa lista de exercícios.